where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. Run away, I don't have to plan it. I can go, change my fate, you won't understand it. All alone, that's okay, people I can't stand them. They don't want me to change, keep me where I'm standing. And I don't wanna be where I am, and I want something more, take a chance. It could be possibly my last dance, my last dance. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. Sejam bem-vindos a mais um bate-papo Liderança Feminina. Hoje o nosso bate-papo é sobre como o equilíbrio do poder feminino pode ajudar na prática da mentoria. Para bater um papo conosco, hoje nossa convidada, Andréia Gandolfi, vai compartilhar com a gente sua experiência. Seja bem-vinda, Andréia. Márcia, muito obrigada pelo convite. Boa noite a todos, ou bom dia, boa tarde, né? Para quem for assistir depois. Estou muito feliz de trazer esse conteúdo aqui para vocês. Tenho certeza que vai ajudar
muito na trajetória, na jornada profissional, na jornada pessoal. Então, eu preparei tudo com muito carinho aqui para vocês. Muito obrigada por estar conosco. E você poderia começar contando um pouquinho sobre você, o que você desempenha, onde você trabalha? Conta pra gente. Então, na verdade, minha trajetória ela é muito longa. Se eu parar aqui para contar, a gente vai ficar batendo um papo aqui de 3 horas. Mas eu sempre gostei muito de desenvolvimento de pessoas, né, então eu escolhi no começo de carreira fazer educação física, porque eu sempre gostei de dar aula, sempre gostei de ensinar, né, e também eu sempre tive como propósito levar mais qualidade de vida para as pessoas, qualidade de vida, mais saúde emocional. E eu lembro que quando eu era criança, criança não, acho que já ali já era comecinho de adolescência, eu juntava a meninada da rua, comprei uma lousa de giz e eu fazia reforço com a criançada, com as matérias da escola. Então eu acho que eu já trouxe isso um pouco, assim, no sangue, né, Legal. de desenvolver as pessoas, de ensinar, né. Eu sempre gostei muito de ensinar, então eu sempre falo que eu sou professora. Bom, ao longo aí da minha carreira, eu trouxe essa parte, então, do desenvolvimento, né, de saúde emocional, qualidade de vida. Depois eu fui para a consultoria, Uhum. tinha um pouquinho do tino dessa coisa de vender, achava que não, mas depois fui para a área comercial, fiquei 12 anos no mundo corporativo, trabalhando com gestão, trabalhando na parte comercial, na força de vendas, também desenvolvendo pessoas, né? Uhum. E hoje eu estou nessa parte de treinamento, desenvolvimento, toda essa parte também do desenvolvimento voltado para liderança, voltado para desenvolvimento pessoal e autoconhecimento. Bacana. É tão bom ser professor, né? É tão bom compartilhar, trocar Muito experiência, bom. né? Muito bacana. E E sabe o que fala. que é legal, Márcia? A gente, eu sempre digo assim, né? Quando a gente ensina, a gente aprende muito mais. Também Né, acho. porque você vai buscar o conhecimento, você monta toda uma preparação, e aí você coloca esse conteúdo em prática, né, e Uhum. isso que faz a gente aprender mais. Então, eu sempre falo: "Gente, eu mais aprendo do que ensino". Que bom. E fala um pouquinho para a gente, então, um pouquinho sobre o que é esse poder feminino, né? Então vamos lá. Bom, a gente estava aqui nos bastidores, viu, pessoal, conversando um pouquinho sobre isso, e eu estava falando para a Márcia que quando a gente fala do poder feminino, e eu quero trazer isso para que vocês também façam uma reflexão, não é esse poder que a gente traz para competir como força, né, um jogo de poder, mas o que eu estou falando aqui é do nosso poder feminino, da nossa essência, das características femininas, né? Então, isso está muito relacionado com a nossa essência, com a característica do feminino. E o que, que aconteceu? Nós mulheres, principalmente, eu acredito que os homens também vão assistir depois essa live, e depois também vai fazer sentido para eles, mas nós mulheres, e aqui, né, no canal da Márcia a gente está falando um pouco da liderança feminina, da mentoria, por isso que eu estou trazendo esse assunto, mas vai caber também para os homens. A gente foge um pouquinho da nossa essência. Então, muitas mulheres, elas trazem dentro da sua característica, principalmente profissional, características que são mais masculinas. E dá muito certo também, mas quando eu falo do equilíbrio do poder feminino, é a gente equilibrar tanto características masculinas, que são importantes dentro do nosso desenvolvimento, mas também não se afastar daquilo que eu chamo de essência, para trazer Uhum. também essa parte, nessas características, essa energia feminina para a nossa jornada de autoconhecimento, também para a gente poder aplicar e entender como que a gente coloca essas características nas situações
também na nossa vida profissional, né. Quando a gente fala de um ser como todo, nós temos que ter o equilíbrio da energia Yin e Yang, né. Quando a gente entende isso, quando a gente traz isso para a consciência, a gente consegue trabalhar um pouco mais esse equilíbrio do poder feminino dentro da nossa jornada. Então, se eu posso deixar aqui um começo de conversa, é não se afastar da nossa essência, é trazer isso para a nossa jornada, e colocar isso em prática para a gente poder ter um equilíbrio. E aí, posso continuar aqui um pouquinho, falando um pouco mais sobre isso? Eu Fique à quero trazer vontade. uma experiência, e eu gosto muito de contar as histórias, né? É E eu bom. gosto muito de contar a minha história. Eu sempre trabalhei muito com o público feminino, né? Hum, E eu sou uma pessoa muito, eu tenho dentro do meu perfil comportamental muito essa coisa do coração, da emoção, né? São características minhas. E eu gosto muito de coisas femininas, cores rosa, eu trago muita amorosidade, generosidade, acolhimento. E quando eu fui trabalhar principalmente no mundo corporativo, onde a gente sabe que existe um outro tipo de velocidade, trazemos outras características, principalmente com gestão, né, parte comercial, a gente vai atrás de resultado, vai atrás de meta. Eu me afastei um pouco desse lado, porque eu acreditava que trazendo uma liderança, uma gestão um pouco mais competitiva, um pouco mais na força, um pouco mais no poder, era o que dava mais certo. uhum. E aí eu descobri que, trazendo as minhas características com esses equilíbrios também masculinos que a gente diz, né, gente, aqui não é falando de masculino e feminino, né, aqui é tudo junto, né, também trazia um resultado, principalmente para o tipo de público que eu trabalhava, que eram mulheres, que também traziam muito dessas características. Quando a gente fala desse equilíbrio, né, da energia masculina com a energia feminina, não é escolher um lado, Márcia, mas a Sim. gente entender como que a gente faz a polaridade, às vezes, de trazer mais um lado, mas também trazer o outro lado. Então, é mais como a gente pula de um lado para o outro do que escolher se eu vou trazer uma gestão um pouco mais colaborativa ou uma gestão, por exemplo, um pouco mais centralizadora, que é uma característica mais masculina. Então, eu queria trazer essa experiência para vocês, porque eu fiz uma gestão melhor, eu trabalhei melhor os meus resultados quando eu descobri o meu estilo de gestão, e não Uhum. fugindo da Andreia, que é a essência, né. Legal, legal. Então eu Eu, eu quis trazer isso, que é muito legal essa parte da história. você Como que faz eu me lembrar, descobri, né. assim, a minha carreira também. Eu falo que a sociedade, ela é machista. E quando você entra para trabalhar, você é testada Uhum. toda hora, é colocada em xeque, né? Existe um jogo muito grande e você acaba, sem perceber, como você falou, entrando neste estilo que é imposto Estilo dentro da sociedade. Então, se exatamente. você não se flagrar, se você não tomar cuidado, né, você endurece. E é o que você fala, você acaba deixando esse lado que é muito bom e muito forte nosso, né? Que é a questão da amizade, da colaboração, da troca, do afetivo, né? E aí eu queria pegar um link, né? Esse Fale. poder, esse equilíbrio, né, do Uhum. feminino, que benefícios traz para a mentoria? Então vamos lá. Eu fiz várias anotações aqui e eu marquei uma parte que foi muito legal. Depois eu vou até trazer para o pessoal aqui da onde que eu me baseio em todo esse conteúdo, né. Se a gente for pensar, o que que traz de benefício? Acho que tem um ponto que é extremamente importante. Primeiro que a gente precisa entender que hoje, quando a gente vai traçar a nossa jornada profissional, por mais ainda que a gente tenha uma gestão
uma liderança que está muito voltado ainda para uma hierarquia, né, masculina, com essas características um pouco mais na parte patriarcal, né? A gente pode colocar também isso e também sobre o capitalismo. O capitalismo ele traz muitas características masculinas, né? A gente precisa entender que o mundo ele está precisando de um outro formato para que ele também possa ser ajudado, né? Então, quando a gente fala de trazer um pouco mais desse equilíbrio do poder feminino, a gente começa a traçar mais características como amorosidade, acolhimento, sobre as relações. A gente traz um pouco mais da sensibilidade, da tolerância, da intuição. Então, quando a gente joga isso dentro de uma gestão, a gente consegue trazer pessoas mais felizes, pessoas mais colaborativas, né? Mais geradoras. Isso é muito do feminino, né? E, Márcia, tem um ponto aqui também que é extremamente importante. Os homens que traçam uma característica também mais masculina, eles precisam trazer também o entendimento dessas características para o estilo de gestão deles. Verdade. Então, acho que a gente vai fazer um mundo muito melhor, de pessoas mais saudáveis, mais felizes, com mais foco, com mais comprometimento, se a gente conseguir trabalhar essas duas energias, tanto no homem como na mulher. E tem um ponto aqui que eu acho que é muito importante também. A gente precisa trabalhar essas características de forma positiva e tendo o entendimento da onde que a gente pode colocar em determinada situação. Então, eu vou trazer um exemplo aqui. Vamos supor que eu trago uma característica ali de acolhimento, né? Quando eu equilibro também esse valor do acolhimento, ele está trabalhando para o positivo. Agora, se eu levo ele para o extremo, e olha que é uma característica muito gostosa, né? Mas se eu trabalho ele profundamente, né, no extremo, eu posso estar passando a mão na cabeça de alguém e naquele momento eu preciso dar um puxãozinho de orelha, né? E para o homem é a mesma coisa. Se eu preciso naquele momento de uma característica um pouco mais competitiva, mas eu trago ela de uma forma equilibrada, ela vai me trazer um resultado muito bacana. Mas se eu levo essa competitividade ao extremo, não vai gerar algo positivo no meu resultado. Então, a gente precisa entender essa polaridade e trabalhar ela de uma forma com mais sabedoria, com mais estratégia e também entendendo aonde que a gente vai colocar, dependendo da situação do momento que a gente precisa enfrentar ou ter como desafio, ou colocar ali naquele momento da nossa gestão, da nossa profissão ou do nosso caminho. Eu fico pensando aqui, né? Eu gosto muito de Moreno, né? Do psicodrama. E o que ele traz? Que a gente assume um papel, né? São papéis que a gente assume. E a gente, normalmente, ou a gente faz o mesmo, imita o primeiro papel que a gente teve, ou a gente vai ao contrário, ou a gente nega. Então, o que tem uma tendência da gente, já que a gente está no modelo machista, é o que você falou, ter um comportamento machista. Aí eu te pergunto como é que a gente se prepara para obter esse equilíbrio, né? Esse lado feminino nosso? Que dicas que você pode dar para a gente se preparar? Olha, são dicas que vai valer tanto para os homens como para as mulheres, né? Porque o que acontece? Primeiro, assim, Márcia e pessoal, parece clichê, a gente vem falando isso, principalmente quem hoje facilita desenvolvimento humano, né, desenvolvimento pessoal, mas não adianta, nós temos que escolher passar por um processo de autoconhecimento para se transformar tudo isso num autodesenvolvimento. Tem uma frase do livro Liderança Shakti
que depois eu vou deixar aqui para vocês também, que ele diz assim, que o líder que a gente é a pessoa que a gente é. Então, como que eu quero entender o meu estilo de profissional, ou meu estilo de liderança, ou como a gente aqui está falando de mentoria, né? E a mentoria é a gente usar a nossa experiência num determinado assunto ou num determinado ponto para ajudar outras pessoas também passarem pelo processo, né? Como que eu posso passar isso para uma pessoa ou para um grupo ou desenvolver se eu não me conheço? Então, eu preciso entender qual que é o meu perfil de comportamento, o que eu tenho como característica. Eu preciso buscar muito a parte da inteligência emocional, sim. Eu preciso entender o meu propósito, para que eu estou aqui, né? Então, precisamos buscar o autoconhecimento, entendendo quem eu sou, como que eu me comporto, como que eu lido com conflito, como que eu faço o gerenciamento das minhas emoções. Aí eu me preparo para poder passar por uma jornada de transformação. E aí, Márcia, eu vou contar bem rapidamente aqui para o pessoal, para que eles entendam também o meu perfil. Eu sou super emocional, né? Se eu for fazer hoje novamente o meu perfil de comportamento DISC, a parte do comunicador ele vai vir muito forte. Influente, né? Não é? Eu sou muito influente, e tá aqui dominância nas também, minhas características, né? Mas eu tive que desenvolver muito uma parte mais dominante, um pouco mais proativa, né? Daquela coisa de fazer. Por quê? Porque eu vivi pontos da minha carreira que eu precisei desenvolver isso, né? E eu sou muito coração. Então, eu não podia ser totalmente o tempo todo coração. Eu precisei trabalhar um pouco mais o meu racional. Mas eu tenho uma mente muito metódica. Eu preciso trabalhar sobre estruturas. Então, entendendo isso sobre o meu perfil, eu consegui traçar um modelo de gestão, um estilo de gestão que eu equilibrei. E aí ele começou a dar muito resultado para mim. Mas eu só consegui trazer isso passando por muitos processos de autoconhecimento. E eu falo que é o seguinte, né? Autoconhecimento é constante e para sempre. Eu falo que eu sou um grande quebra-cabeça. Que cada processo que eu passo, cada curso que eu trago, eu vou juntando mais uma pecinha desse quebra-cabeça que vai juntando o que é a Andrea. Né? Então, eu acho que a gente não pode deixar de ir atrás desse desenvolvimento. Legal. Inclusive, quarta-feira agora, nós vamos ter uma aula, né? Eu vou estar passando um pouquinho sobre o perfil comportamental. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão da teoria, né? E sobre a postura corporal, que a gente fala muito pela postura, né? O tom de voz mostra bastante o nosso perfil, que aí estabelece conexão. Então, bacana. Exatamente. E para fazer essa preparação, para a gente utilizar esse nosso equilíbrio feminino, existe alguma ferramenta? Você usa alguma ferramenta para fazer se preparar para desenvolver essas competências? Uso. Márcia, eu sempre trouxe muitas caminhos diferentes. Tá. Desde, por exemplo, a prática da meditação, do mindfulness, para entrar mais em contato com o momento presente, né? Quando a gente está no momento presente, quando a gente trabalha a presença, nós conseguimos ter um entendimento maior ali do nosso equilíbrio, das nossas emoções, né? Até trabalhos fortes de comunicação, para trabalhar um pouco mais a oratória. Como eu falo, sempre são pecinhas do quebra-cabeça que vai formatando a Andrea. Então, assim, que dica que eu posso trazer também para o pessoal? A gente precisa buscar ferramentas que também fazem sentido para a gente, né?
A última ferramenta que eu trouxe para o meu desenvolvimento e também para a minha facilitação foi a jornada dos arquétipos. Eu passei por toda a jornada né, do herói para ter um entendimento maior de como que eu posso entender um pouco mais da minha personalidade. Então, para você ver, é um mundo de possibilidades que a gente pode trazer diante de ferramentas. Um ponto muito importante, que eu acho que foi fundamental para eu traçar um pouco essa jornada de transformação, né, que é o autoconhecimento, porque a gente vai se transformando, é entender também os meus valores, as minhas crenças, os meus pontos fortes, e aquela parte que a gente fala que é um ponto fraco, mas que não é, mas é um pouco mais da nossa sombra também. Encarar um pouco mais esse lado para trazer essa parte mais da luz. Né? Então, a gente precisa entender aonde que a coisa pega ali fortemente para depois trabalhar um pouco mais essa parte da inteligência emocional mesmo, entendendo quais são as minhas competências, quais são as minhas habilidades, e aonde eu não sou muito bem desenvolvida, mas que eu preciso desenvolver, é onde você vai se desenvolver. É aí que entra um processo de coach, aí que entra a procura de uma mentoria, né? Porque a mentoria ajuda muito a gente nesse processo, até porque os mentores, eles nos ajudam a passar por aquilo que eles já passaram e conseguem estar um pouco nessa parte mais empática, né, do processo. Márcia, eu queria trazer uma coisa aqui que também é muito importante. Ainda temos tempo? Temos. Eu falo, né? Eu queria até falar para quem estiver assistindo, se tiver alguma pergunta, coloca no chat para a gente, que aí eu passo para você, né, a pergunta. Fiquem à vontade, né, para perguntar. Mas conta aí para a gente, então. Aqui eu não estou com acesso no pessoal que está nos assistindo. Nosso apoio aqui tem, ele coloca no ar para nós. Ah, então tá bom. Nada. Agora nada, então. Ok, então, obrigada. Eu vou trazer um pouquinho mais das ferramentas, uma dica, e eu acho que é um ponto principal ali para a gente poder caminhar um pouquinho mais para o final do nosso bate-papo. Tá. Você falou um pouco mais das ferramentas, né? Isso. Tirando essas jornadas, cursos, processos que eu já fiz, eu acho que a terapia me ajudou muito. Então, foi uma parte assim que você trabalha muito, né? Aquilo que você tem medo de encarar, aquilo que você quer jogar para debaixo do tapete. Como eu te falei, né? A meditação me ajudou muito, a prática do yoga, o esporte, ele traz muito equilíbrio, muita saúde emocional. E ler, gente, eu não era uma pessoa de comprar livro e ler. E hoje, assim, eu não vivo sem a leitura. Os livros, para mim, eles são pontos de apoio. Eu não consigo, assim, pegar um livro e ler ele todinho. Eu pego ele como ajuda mesmo. E a leitura ela é uma ferramenta essencial para que a gente possa nos conhecer e também que a gente possa desenvolver mais habilidades, né? Eu brinco muito também, assim, que uma ferramenta que ajuda muito é conversar com as amigas. Sabe? Você senta ali para conversar e cada uma trazendo um ponto diferente. Essas diferenças ajudam muito, porque a gente consegue trabalhar um olhar diferente para aquilo que às vezes a gente nem pensou, né? A opinião, o ponto de vista do outro. Eu acho que é uma ferramenta que ajuda muito no nosso desenvolvimento. Legal. Bom, eu trouxe um ponto que é muito importante a gente trazer como reflexão, né? Se a gente quer trazer o equilíbrio dessa energia feminina, eu falo que a gente precisa manifestar um processo de 3 etapas. Vamos lá. Primeiro é o acessar, que é a gente se conectar com a gente mesmo, com o nosso eu mais profundo. Quando a gente entende
quem nós somos, a gente passa para a segunda etapa, que é o canalizar. É sobre polir a sua vida e suas habilidades, né? Incorporar o equilíbrio natural para que a gente possa se tornar mais flexível. Então, entender esse processo da canalização da energia masculina com a energia feminina. Então, a gente traz ali o nós, né? E a terceira etapa desse processo que eu falo que é a manifestação, né, desse nosso poder, é o sair, que é escolher onde e como servir melhor ao mundo. Quando eu falo que a gente precisa entender essa polaridade, né, que é você passar de uma característica para outra, é entender como que eu posso entender o meu estilo profissional de jornada ou de liderança para que realmente a gente possa fazer um mundo melhor. E a gente só consegue trazer um mundo melhor com pessoas mais conscientes, né? E mais equilibradas, com mais equilíbrio, com mais saúde emocional, com mais equilíbrio emocional. Pessoas conscientes, mais conscientes, a gente consegue trabalhar um mundo mais consciente. Legal. Uma coisa que eu tenho sempre em mente, que eu tenho falado bastante, é assim, o que é ser mentor, o que é ser um coach, né? O mentor é aquele que sabe, tem uma experiência no objetivo do mentorado. Então, eu sei conduzir um treinamento, como você falou de treinamento, eu falo bem em público, eu dou uma boa aula e eu quero ensinar alguém. Então, alguém sobre minha experiência. O coach, necessariamente, não precisa ter a experiência. Ele tem técnicas, né? Ele faz cursos. E, assim, aqui a gente tem uma população que está nos assistindo que está se preparando para ser mentor ou já é mentor. O que é que você pode deixar para finalizar a nossa conversa de dicas de ouro? Né? Além de todas essas que você falou. O que você acha que deve ficar assim como sendo o ponto-chave, né, da nossa conversa? Bom, como a gente está falando de mentoria, Isso. e você trouxe assim com muita clareza, né, o que é ser uma mentora. A mentora é como se fosse um mestre, né? Quando a gente fala até da jornada do herói, na jornada existe um encontro com o mestre. Vamos trazer um pouquinho, porque eu gosto muito de séries e filmes, porque eu aprendo muito, e eu gosto de fazer essa comparação. Para quem assistiu Harry Potter, Harry Potter, a gente pode trazer de Harry Potter. Ele tinha lá o Dumbledore, né? Se a gente for ver no Senhor dos Anéis, a gente tinha o mestre Gandalf, que eu tô ali, né, com esse mestre, né, gente, de sobrenome. Então, o mentor é isso, né? Ele é um mestre. Então, vamos pensar, se eu quero escolher trabalhar com mentoria dentro da minha jornada profissional, eu preciso ter o conhecimento daquilo que eu sei fazer, porque eu já passei pelo processo. Perfeito. Se hoje eu quiser fazer um trabalho de mentoria dentro de gestão e liderança, eu consigo, porque eu vivi isso dentro da minha experiência, tanto das experiências trazendo erros e acertos. Então, eu acredito que assim, a grande dica para a gente começar a pensar nisso é entender com que propósito eu vou trazer a minha ajuda para as pessoas, né? Como que eu posso mudar essa pessoa, ou transformar, ou mudar o mundo através daquilo que eu tenho como experiência. Então, é fazer uma reflexão daquilo que eu quero trazer para o mundo, né? Como propósito, como eu gosto muito dessa palavra. Legal. Como que eu posso servir? Bacana. Né? Bacana. Acho que aí já é um grande começo. Já é um grande começo. Perfeito, Andréia. Acho que é um bate-papo bem gostoso, né? Da gente estar se autoconhecendo.
não tão rígida, não tão forte, né? Tão autoritária, que não pode... Porque é proibido ter emoções, né? Então, isso realmente agrega bastante. E assim, você quer deixar algum comunicado, contar alguma coisa? Quer. Bom, primeiro eu vou trazer aqui um livro que eu gosto muito, que é o Revolução Sistêmica, que me ajudou muito. A Patrícia Calazans é uma grande mestre, eu acompanho o trabalho dela há muito tempo, e ela é uma das minhas mentoras. Esse livro é sensacional. Levanta um pouquinho. Dá para ver? Agora dá, melhorou. Perfeito. Revolução Sistêmica. Depois também a gente pode aí trazer para o pessoal que chama a gente. O Liderança Shakti é onde eu me baseio em todo o meu trabalho de gestão, né, de facilitação de gestão e desenvolvimento. Bacana. E eu tenho um presente também, que eu falei para a Márcia se eu podia trazer esse presente para vocês. Na verdade, eu vou trazer 2 presentes. Me sigam lá no Instagram, _ mentoria. Nossa, meu Instagram é novo. Mentoria de negócios, isso. _ mentoria de negócios. É um perfil novo que eu estou trazendo só essa parte de mentoria, de treinamento. Me chamando lá no direct, ou pode me chamar também em algum post que vocês curtirem. Eu vou dar 2 presentes para vocês. É um e-book com 20 práticas do Mindfulness, para vocês trabalharem e entenderem um pouco mais sobre atenção plena, né, o poder da presença. E também eu vou trazer um e-book que tem 3 pilares, que é o de comunicação consciente, com exercícios para vocês trabalharem propósito, empatia, valores, crenças, que eu acredito também que vai ajudar muito vocês. É um e-book com 60 páginas, então ele está bem prontinho aí para vocês passarem por algum processo. Então, são 2 presentes. Muito bem, olha que bom, surpresa. Isso daí foi de surpresa. De surpresa. Muito obrigada, Andréia. Você é bastante afetiva mesmo, né? Tem uma carinha assim muito para cima. Eu acho que foi muito bacana o nosso papo. Quero agradecer, né, de você estar com a gente. Agradecer a todos, né, que estão aqui nos ouvindo. E na quarta-feira, então, temos uma aula online, onde estarei falando um pouquinho sobre a linguagem corporal e o tom de voz, para ajudar na conexão, né, com o mentor e o mentorado. E teremos toda segunda-feira mais lives, né? Então, sigam também nosso Instagram, estamos aí, e qualquer coisa, entre em contato conosco, né? Obrigada, Márcia. Obrigada, pessoal. Um beijo, viu? Obrigada, linda. Tá, um beijo. Tchau. Bye, bye. Place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way, caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily, it's how I pass time, no opinions safely, it's how I understand what I want in this place, see, cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings, but success